Postos. Funcionando normalmente para pousos e decolagens. Aeroporto de Londrina aberto nesse momento. Pan News Londrina, 10h03. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. Depois de derrubar a liminar que impedia a licitação para terceirizar a coleta do material reciclável, a CMTU faz uma reunião com as cooperativas. A maioria rejeita essa terceirização. Depois de ter conseguido derrubar a liminar que barrava o processo de licitação para a contratação de uma empresa terceirizada para a coleta de material reciclável na cidade, a CMTU e as 7 cooperativas que atualmente atuam no serviço da cidade se reuniram para debater a questão. De acordo com a Selma Gonçalves, presidente da Coperfum, e representantes das cooperativas, no encontro foi debatido o novo modelo de contrato com a coleta terceirizada, que não agrada a maioria dos cooperativados. A gente vê que o presidente está bem perdido na situação das cooperativas, nos valores. Tem coisas que ele não sabe responder, inclusive isso ele falou para a gente que tem coisas que ele não sabia nem responder como advogado. Nós fizemos a nossa proposta, os valores que a gente precisa para trabalhar e fiquemos de enviar para ele. Amanhã a gente vai terminar de concluir todos os valores e vamos enviar para ele. Se for reajustado esses valores, nós temos intenção de assinar o contrato, sim, com a CMTU, mas o contrato, não a terceirização, porque nós não concordamos com a terceirização de jeito nenhum. E o contrato não só assina se estiver no limite da gente, que a gente vai conseguir ficar de pé. A Selma revela que com esse novo modelo que vem sendo proposto aí pela CMTU, as maiores cooperativas da cidade não terão condições nem de trabalhar. Se eles não rever os valores que as cooperativas aí mandar, no caso nós somos 4 cooperativas que estamos lutando e vamos continuar lutando, se eles não rever toda a documentação, analisar e ver os valores que nós precisamos para a gente trabalhar, a gente não vai assinar, não. Aí a gente vai fazer uma surpresa muito grande para a CMTU, porque a gente já até conversou sobre isso, porque a gente está batendo em cima. Não teve melhoria, o que eles passou para a gente não é viável hoje. Eles continuam batendo na mesma tecla que é um contrato bom, não é viável para nós. Então a gente vai tomar uma decisão, amanhã vamos mandar essa documentação todinha para eles, o que eles pediram, o que a gente tem com nossos gastos, e se eles não mudar esse contrato, para a gente não vai dar não, vai ser 4 cooperativas sem contrato. De acordo com a Selma, as cooperativas vão aguardar até o dia 4 de outubro, prazo limite para a renovação do contrato entre a prefeitura e as cooperativas. Caso a CMTU não aceite as condições, eles devem partir para a informalidade. Nós não vamos partir para outro trabalho, nós vamos dar trabalho para eles, na verdade. Porque nós vamos ser informais também, vamos trabalhar como informais. Nós não vamos sair do nosso setor de trabalho, igual eu tenho 30 anos que eu tenho cooperativismo, no caso, foi como associação, saí do lixão, então nós somos cidade modelo, eu peguei um troféu lá no AMB, representando as cooperativas, então eu não vou sair assim, a gente ter tanto tempo de luta para jogar tudo para o alto. Nós vamos dar trabalho para o município, pode ter certeza que vamos, porque é o que o seu Zaqueu da Cooper Região falou hoje. Se eles estão preocupados com os fundos de vale, com as pessoas informais, eles têm que se preocupar com as cooperativas que, se não aceitar o contrato, vai todo mundo virar informal também. Atualmente, as 7 cooperativas atendem 230 mil imóveis em Londrina. Pelo edital, a vencedora do certame terá até 6 milhões e meio de reais por ano para realizar apenas a coleta do material reciclável, que deverá ser feito por 7 caminhões e mais 50 funcionários, entre motoristas e coletores, que vão trabalhar de dia e de noite. A nossa produção procurou a assessoria de imprensa da CMTU, que preferiu não se manifestar sobre o assunto. Aliás, a CMTU, nos últimos meses, não sei nos últimos meses ou se nos últimos anos, tem tido um comportamento, Raquel, cada vez pior, para não falar outra coisa, porque eles se dão ao luxo de não responder à imprensa, se dão ao luxo de não responder os vereadores, se dão ao luxo de fazer o que eles querem com o dinheiro público, porque eles repassam dinheiro junto com o prefeito para as empresas do jeito que eles querem. Quando é cobrado
os dados, por exemplo, do dinheiro que foi repassado para as empresas de ônibus. Eles não têm os dados. Quando é cobrado pelos cooperativados, os dados com relação a essa licitação, eles não têm os dados. Ou seja, o que eles estão fazendo, Raquel? O que chamou bastante atenção aí, até na fala da... Deixa eu lembrar o nome dela certinho aqui. A Selma. A Selma, né? Da Selma é o seguinte, ela falar que na reunião eles não sabiam responder dúvidas que eles tinham, ou seja, nem para eles está claro o que eles estão propondo, né? Ela falou que se não tiver essa revisão de valores, e aí é interessante que as próprias cooperativas precisam entregar essa documentação para a CMTU, porque pelo jeito eles não fizeram as contas da maneira correta. Outra coisa que ela coloca é que eles estão oferecendo, se empenhando ao máximo para terceirizar aí uma situação de 6 milhões e meio para a pessoa só fazer a coleta e não se preocupa com o público que ajudou a cidade, não só nessa legislatura, mas em várias outras, a transformar a questão da coleta seletiva. Que é o próprio cidadão londrinense, que a gente daqui, que mora aqui há 20, 30 anos, que consome na cidade, que faz o dinheiro girar aqui. E é por isso que a Selma fica tão indignada, né? Ela fala, eu fui lá receber o troféu de cidade modelo de reciclagem, isso há muitos anos atrás, né? O serviço vem deteriorando aí nos últimos anos. E agora a gente não consegue rever valor, não tem nenhuma melhoria, querem pegar o melhor serviço, terceirizar em 6 milhões e meio de reais, né? Não avaliam a viabilidade financeira para essas cooperativas que foram a sustentação do serviço de todos esses anos e, como você diz, se dão a luxo de não falar nada. Não queremos falar. Não vamos falar. Não temos satisfação a dar a ninguém de uma licitação de 6 milhões e meio de reais. Por que esse empenho todo, né? Em gastar esse valor e ainda tirar o serviço de quem ajudou a cidade há tantos anos, né? Então vamos colocar os números na mesa, discutir, porque eles têm que ter algum fundamento para fazer isso. Tem que estar baseado em alguma coisa para justificar toda essa movimentação, todo esse empenho nessa mudança, sem ao menos ouvir as cooperativas. Isso só aconteceu ontem, depois de muita pressão, né? Eles falaram até que ia pedir para os vereadores para ouvir, vamos forjar uma reunião. Eu lembro que a Selma falou isso. Imagina, você ter que forçar uma reunião para discutir um assunto que eles deveriam ter sido os primeiros a serem ouvidos. E cadê os vereadores também para cobrar, não é? Que vereadores? Cadê os vereadores para cobrar, né? Pelo amor de Deus, Raquel, sabe, assim, é impressionante como a CMTU trabalha com papel e caneta e não trabalha com a realidade. Não trabalha com a realidade, porque se entendesse dos fatos, por exemplo, se estivesse acompanhando de perto o que acontece, eu volto a falar, com o transporte público da cidade de Londrina, se acompanhasse de perto, se fosse até as cooperativas e acompanhassem de perto o trabalho dos cooperados, entendesse o que eles fazem ali, a importância desse trabalho, a luta desses cooperados, se entendesse a importância que eles têm para a cidade, né? Não agiriam dessa forma, entendeu? O que a gente percebe, assim, fica muito evidente que eles não querem ouvir ninguém, né? Ontem a gente conversava com o presidente do IPU, até o nosso tempo se esgotou, né? Não deu nem para a gente fazer um comentário, mas é a mesma coisa. Eles convocaram uma reunião. Não, vamos ouvir todo mundo. Nós vamos ouvir, mas a gente vai fazer só o que a gente quer. Porque a gente está baseado em dados aqui, em comparações com a Europa, com não sei que lugar, e nananã. Então, assim, é uma audiência de imposição. Vocês vêm, eu olho para a cara de vocês, mas tudo que vocês falarem eu não vou ouvir. Então, é muito estranho isso, né? Então, para que fazer uma audiência pública se já está tudo definido, se eles já estão baseados em dados e não vão ceder nem 1 milímetro? Eu não estou dizendo aqui que os empresários e o sindicato aí da construção civil está 100% certo. Óbvio que eles defendem interesses aí também de construção, de ampliação, mas é preciso ouvir, é preciso discutir a cidade com a própria cidade, né? A partir do momento que você não ouve ninguém, fica difícil. Parece que é muito fácil para a prefeitura, não é? Para secretarias, parece que não tem oposição na cidade. Parece que eles fazem o que eles se querem, irritam quando a gente levanta números, né, Buganza? Quando a gente apresenta números, eles se irritam como o secretário de saúde. Uma cidade sem fiscalização, sabe? Uma cidade assim, sem gente atuante.
quando eu falo assim, gente atuante, eu falo dos representantes da própria sociedade, dos vereadores de Londrina, que deveriam fiscalizar o que está acontecendo na nossa cidade, o dinheiro que está sendo gasto pelo município, sabe? A nossa cidade realmente, nesse momento, me parece uma cidade abandonada. Parece uma cidade que o prefeito faz o que ele quer, simplesmente, e ninguém questiona, ninguém cobra, ninguém vai contra. A gente tenta fazer o nosso papel aqui como imprensa, divulgando isso, até para a gente dar uma luz, não é? Porque a gente não pode esquecer que nesse ano nós não temos eleição para prefeito, para vereador, mas daqui a 2 anos, tá pertinho, a gente não pode ter memória curta, a gente tem que lembrar tudo que está acontecendo com Londrina. Porque desses vereadores, pouquíssimos vão se eleger deputado. Um ou outro vai se eleger deputado. O resto vai continuar na Câmara e vai sair vereador daqui 2 anos. A gente precisa lembrar dessa Câmara de Vereadores que a gente tem nesses últimos anos, quando chegar a próxima eleição, sabe? Porque realmente é lamentável.